Que bom vê-lo bem em casa, saber que você está bem. Olha, eu acho que assim, essas boas-vindas aqui representam um sentimento geral de todo mundo que está te assistindo nesse momento. Thiago, muito bom ver você firme e forte. Obrigado, Léo. Um prazer estar contigo, um prazer estar com a comunidade 247. Fiquei pensando muito no momento que eu poderia estar de volta conversando com vocês. É, e a gente ficou angustiado, Thiago, porque assim, quer dizer, eu me lembro de trocar mensagens com você pouco antes, assim, do sequestro que vocês sofreram, né? Quer dizer, você estava mandando mensagens assim, quer dizer, não me lembro exatamente que dia que foi, mas a gente vinha se comunicando até bem pouco antes de tudo acontecer. Então eu queria que você relatasse em detalhes para a gente, quer dizer, como é que foi esse sequestro, para onde você foi levado, se você teve, na verdade, se você foi constrangido a assinar um documento que você não assinou, por que você foi preso e por quanto tempo? Conta tudo aí para a gente, por favor. Obrigado, Léo. Só trazer esse contexto antes, né? Nós navegamos por 8 dias na missão humanitária não violenta da Flotilha da Liberdade, que levava alimentos, medicamentos, filtros de água, próteses para crianças amputadas, muletas, para romper o cerco ilegal de Gaza e criar, sobretudo, a quantidade de alimentos que a gente levava era pequena, porque o barco era pequeno, mas a gente, sobretudo, buscava criar um corredor humanitário dos povos, para que aí sim países, organizações internacionais pudessem levar toda a ajuda que o povo palestino precisa depois de 8 décadas de genocídio, 18 anos de cerco ilegal, um ano, na verdade, 21 meses já de escalada desse genocídio e quase 3 meses, mais de 3 meses, sem praticamente entrar nada de ajuda humanitária em Gaza. Essa nossa missão estava seguindo já no 8º dia de navegação, preparando tudo para a chegada em Gaza, mas ainda a 100 milhas náuticas de Gaza, Léo. E quando a gente recebeu já, desde 2 dias anteriores, a gente já vinha recebendo as notícias de que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ele tinha anunciado que ia interceptar a flotilha. E aí, que ia designar a unidade de operações especiais S-13 de Israel, que foi responsável 15 anos atrás por assassinar 10 dos nossos participantes no barco Mavi Marmara. Então, tentando fazer tanto terror psicológico, como já fabricar um consenso ali de que aquela ação deveria acontecer. Acusava a nossa flotilha de não levar alimentos, de levar armas e não levar pessoas e agentes de solidariedade ao povo palestino, mas sim levar insurgentes, né, e guerrilheiros. Eles falaram isso sobre todas as flotilhas ao longo dos 17 anos, né, e falaram novamente. Quando chega no dia 11 à noite, a gente começa a ouvir, ver as primeiras mensagens da imprensa israelense de que as tropas especiais já tinham deixado o porto de Ashdod, em Israel, para nos atacar. E aí a gente não tinha confirmação, muitas vezes essas coisas são boatos, né? A gente não tem como confirmar. Mas a gente ficou em alerta. Quando deu mais ou menos meia-noite e 20, ali já do dia 11 para o dia 12, passaram as duas primeiras embarcações com sirenes azuis bem na frente do nosso barco, cruzando e indo para trás do nosso barco, e outros três grandes embarcações cercando o nosso barco à distância. Era uma noite escura, então difícil de identificar esses barcos. Quando eles apagam as luzes, a gente simplesmente não vê eles. E aí a gente soltou o primeiro alerta, falando: nós já estamos cercados, já fizeram a primeira passagem aqui, só que depois eles pararam de vir. Na certa, estavam se posicionando, preparando o melhor momento, vendo a nossa capacidade de resposta, já tinham muitos drones em cima de nós. E aí a gente soltou esse alerta, ficou quase 40 minutos sem ter grandes mudanças nesse quadro. E aí começaram a vir os drones, era no dia 12 agora de junho, começaram a chegar drones aí já perto de 1 hora da manhã, começaram a vir drones em cima da gente, no barco mesmo, e jogando luz, fazendo sons, jogando elementos químicos que até hoje a gente não conseguiu identificar, e a gente pegando proteção. Eu era responsável por treinar toda a nossa equipe nas situações de segurança, tanto de uma interceptação quanto de um ataque. Então, se é uma interceptação, se os soldados estão vindo tomar o barco, a gente é uma ação não violenta, né? Não tem vitória militar numa ação como essa. A gente não tem o que fazer se eles querem tomar o nosso barco. O que a gente tem que fazer é preservar a vida dos nossos ativistas, preservar a integridade física deles, a liberdade deles. Então, em caso de interceptação, todo mundo tinha que ficar sentado nas posições que a gente já tinha definido, cada um ficava na sua posição exata, e eu faria a negociação com eles em caso precisar interceder alguma coisa, tentar parar algum tipo de violência contra algum dos nossos ativistas. E em caso de ataque era diferente. No caso de ataque, se eles estivessem atirando, os mesmos drones, quadcopter, que estavam ali sobre nós, eles podem ter esses reservatórios de tinta, desses elementos químicos, podem ter também bombas e podem ter armas adaptadas que usam inteligência artificial, com uma tecnologia chamada Smart Shooting, que eles clicam na parte do corpo da pessoa que eles querem que atinja, o drone calcula, mas ele não dispara imediatamente. Ele calcula as condições do vento, deslocamento, e só atira quando está as condições perfeitas para acertar o alvo. Então, naquele momento, a gente falava para todo mundo: olha, pega a cobertura, inclusive Greta e as demais pessoas, gente, se cubram, porque pode ser um ataque ainda. Até que a gente entendeu que não era um ataque quando as lanchas chegaram. E as lanchas chegaram para tomar o barco. Quando chegaram para tomar o barco, todo mundo assumiu a posição de interceptação. Ficamos de forma não violenta ali, tentando desescalar aquela situação, e eles chegaram, tomaram o barco. Essa foi a parte que a gente perdeu a comunicação. A gente tem a questão da comunicação, a gente leva aparelhos eletrônicos, mas a gente sabe que eles roubam tudo em ações assim. E não só roubam os aparelhos, mas eles roubam os dados para fazer mal depois ao movimento de solidariedade. Então, quando eles chegam, a gente já tem isso combinado, todo mundo joga os telefones no mar, porque eles vão roubar os aparelhos, então os aparelhos não são salvos de forma alguma. A única diferença que a gente tem, a única escolha que a gente tem é não entregar dados que vão ser usados para fazer mal às pessoas. Então, por isso a gente joga os telefones no mar.
E aí, quando eles chegaram, interceptaram, sob a mira dos fuzis, tentaram fazer toda uma manobra publicitária de dizer que estavam nos tratando bem, de filmar oferecendo água, oferecendo comida, essas coisas, mas na verdade, atrás da câmera de onde ele filmava oferecendo coisas, estavam os fuzis apontados para nós. E aí eles pediram primeiro me chamaram para eu sair do grupo e ir sozinho lá para frente do barco, sob a mira dos fuzis. Naquela hora, a conversa entre todos os 12 participantes era: estão indo executar o Tiago. E aí me levaram lá para frente do barco, me deixaram ali um tempo e depois começaram a chamar todas as demais pessoas para ir também para frente do barco. Ô, Thiago, você teve receio de ser executado nesse momento? Quer dizer, como se fosse uma lição para os outros 11? Infelizmente, 15 anos atrás, eles executaram pessoas assim. Então, eu fui caminhando, naquele momento eu não tinha o que fazer, senão seguir aquela ordem militar deles. E eu, sinceramente, não sabia se havia um tiro nas minhas costas, se havia algum tipo de agressão, alguma coisa, eu só caminhei. E foi a hora que eu segurei a girafinha da Teresa, que estava no meu bolso o tempo todo, que eu ganhei de presente para levar em casa pessoalmente. De fato, pensei na minha família, pensei na minha filha. Fiquei muito preocupado, né? Mas depois que eles não me executaram e que levaram todas as demais pessoas para frente do barco, eu entendi que ia ser uma interceptação, que eles estavam muito mais focados na manobra publicitária. Apesar de ser um sequestro em águas internacionais a 100 milhas náuticas, muito distante das 12 milhas náuticas de Israel que eles reivindicam, e mesmo que a gente estivesse no território marítimo de Gaza, é território palestino pelo direito internacional, não é jurisdição deles. Então, sem dúvida nenhuma, um crime de guerra, uma violação da lei dos mares e uma violação da Corte Internacional de Justiça, que proíbe Israel de deter ajuda humanitária, no caso aberto pela África do Sul contra Israel, pelo crime de genocídio. Então, nós estávamos lá, naquele momento, ficamos 8 horas na frente do barco, na proa do barco, sem poder tirar as mãos do joelho, que era o comando militar deles ali, filmando de forma muito bonita, entregando água e comida, mas com a mira dos fuzis logo ali atrás. Depois de 8 horas, a gente pôde mudar de posição e aí as pessoas começaram a se encostar, a se ajeitar, muito cansadas também. Já vinham dias com os drones na madrugada, dificultando muito o descanso, e 8 dias também no mar, né? Depois disso, eles nos mandaram para dentro do barco, para os quartos e para a região ali da cozinha e da mesa central. E aí a gente ficou lá por mais 12 horas até que a gente chegasse no porto de Ashdod. Foi mais ou menos 20 horas sob o poder deles dentro do nosso barco, sob a mira dos fuzis, que na hora deles filmarem e fazerem a manobra publicitária parecia uma coisa inofensiva, mas os fuzis estavam lá. E os mesmos soldados que assassinaram 10 pessoas 15 anos atrás tinham dessa vez um comando diferente, de não nos assassinar, mas usar isso para tentar fazer uma manobra de marketing de Israel. Ô, Thiago, e por que a Greta voltou logo e você foi detido? Qual foi a diferença de tratamento? Quando a gente chegou, Léo, no porto de Ashdod, tinha todo um aparato militar gigantesco. Eles expulsaram toda a imprensa, não queriam que ninguém filmasse, inclusive ficaram fazendo zigue-zague pra gente chegar mais tarde. Chegamos à noite já, né, sem nenhuma luz do sol. E aí, quando a gente chegou, tinha esse aparato todo e o que eles perguntaram, eles separaram. Eu, Greta, a eurodeputada Arima Hassan e a Yasmin, que é outra coordenadora da missão junto comigo. E as mesmas violações, as 12 pessoas estavam sujeitas, mas nós 4 estávamos sujeitos mais à questão das câmeras e da manobra publicitária. Então, eles primeiro tentaram levar a gente, onde um ex-porta-voz da Força de Ocupação de Israel tentou obrigar a gente a assistir um vídeo do 7 de outubro, aquele vídeo que eles usam para justificar o assassinato de crianças e o genocídio, que eles tentam mentir para a imprensa do mundo inteiro. Depois Nesse disso, vídeo tem a história dos bebês queimados, aquela coisa? Isso aquela foi na mesma. fake news também, inclusive. Exatamente. Aquela mesma narrativa que eles tentaram impor ao mundo para justificar o genocídio e a limpeza étnica, né, Léo? Então a gente se recusou a assistir isso. E aí eles perguntavam para todas as 12 pessoas: vocês querem ir para casa? E quem respondia que sim, a pessoa falava assim: a única forma de você ir para casa agora é você assinar esse documento. Esse documento dizia assim, Léo, que a gente reconhecia que a gente tentou entrar em Israel ilegalmente e por isso estávamos reconhecendo que estávamos sendo deportados para o nosso país de origem. E o que eu disse e o que todas as demais pessoas disseram foi que nós não tínhamos nenhuma intenção de entrar em Israel, que nós fomos sequestrados em águas internacionais de uma prisão ilegal, de uma missão não violenta de ajuda humanitária que ia em direção a Gaza, que é território marítimo palestino, mas mesmo antes de estar em território marítimo palestino ou israelense, a gente estava 100 milhas náuticas, quase 5 vezes a distância necessária para entrar em território marítimo de qualquer país. Então a gente falou: nós não vamos assinar um crime que a gente não cometeu e a única coisa que a gente assinaria era vocês reconhecendo o crime de sequestro e a violação da Corte Internacional de Justiça por deter uma missão humanitária. Eles ficaram muito zangados com a nossa rejeição a assinar um documento de um crime que a gente não cometeu. E disseram que a gente então iria para uma agência de imigração onde eles iam avaliar a nossa deportação, a nossa prisão e a nossa custódia por até 96 horas. Quando eles levaram para essa oficina de imigração, com um aparato policial imenso, com viaturas extremamente fechadas, sem circulação de ar no escuro, as pessoas amontoadas, foi uma violação muito grande. E quando a gente chegou lá, a gente tomou a decisão de que 4 pessoas iriam sair primeiro para contar a história. Então, Greta. Eu ia te perguntar isso, quer dizer, então não houve uma divisão, isso foi acertado entre vocês, quer dizer, a decisão da volta da Greta antes, então, por exemplo. Exatamente, Léo. A Greta é uma das pessoas mais incríveis e corajosas que eu já conheci nessa vida, assim, uma jovem extraordinária. E ela falou: eu gostaria de ficar até o final, porque eu sei que a minha presença nessa prisão com vocês protege todo mundo. Mas eu vou fazer o que vocês acreditarem que é melhor. E eu falei pra Greta, Greta, nesse momento, eles vão ter por dias, se a gente ficar em custódia, eles vão ter por dias o domínio da narrativa para todas as mentiras e as fotos dessa manobra publicitária deles. É melhor que você vá, porque você é uma voz muito potente. E você consegue
consegue contrapor a narrativa deles. Então ela não assinou exatamente aquele documento. Ela falou que aquele documento de assumir o crime ela não ia assumir, mas que ela reconhecia que estava sendo deportada. E aí ela e outras 3 pessoas assinaram esse documento, voltaram e levaram a nossa história adiante do que realmente aconteceu. E a Greta tem uma declaração muito interessante quando ela desembarcou, Tiago. Perguntaram para ela: por que você acha que o mundo fecha os olhos diante do genocídio? E ela falou: racismo. Você acha que é o racismo que explica o comportamento da mídia, dos meios de comunicação, dos países ocidentais? Quer dizer, como é que você viu essa declaração dela também ao chegar, né? Sem dúvida nenhuma, Léo. O processo que a Palestina vive são 8 décadas de genocídio, limpeza étnica, um estado de colonização, de apartheid, dessa ideologia racista e supremacista que é o sionismo. O colonialismo ele não sobrevive sem o racismo, sem você dizer que um povo é superior ao outro, é mais civilizado que o outro. Então isso fica bem evidente, tanto na invisibilização e desumanização do povo palestino, dos povos árabes e persas da região, como vocês estavam falando sobre o ataque ao Irã, como também na própria diferença de visibilidade que a nossa missão, que tinha quase todo mundo, tinha 11 pessoas europeias e uma única pessoa brasileira nesse barco, em comparação ao que todo o povo palestino está tentando. Os mesmos gritos de que o Palestina merece ser livre, merece ter direito de não ter crianças sendo assassinadas por fome, hospitais bombardeados, escolas e creches e bairros residenciais, as mesmas coisas que a gente fala, o povo palestino também fala. E por que escutaram a nossa missão de 12 pessoas, majoritariamente europeias? Por conta do racismo. A Greta tem toda a razão. Aí você foi preso depois disso, né, Tiago? Quer dizer, ela saiu, você foi preso. Como é que foram as condições da prisão? Léo, quando a gente foi preso, a gente inclusive tinha combinado que a gente não ia focar no que a gente passou na prisão. A gente só passou a falar sobre o que a gente passou na prisão quando 3 dos nossos irmãos, que é o Marco, o Yannis e o Pascal, ficaram para trás. E aí a gente passou a ver a necessidade de falar, porque eles estão passando ainda por violações. Tudo indica que eles vão para casa hoje. Mas o que aconteceu é que quando a gente foi levado para uma unidade de Givon, para uma prisão chamada Givon, nos arredores de Tel Aviv, essa prisão é uma unidade prisional também conhecida por violações de direitos humanos, mas que onde a gente foi colocado era um lugar, uma cela isolada para 6 homens, e Yasmin e Rima foram levadas para outra cela. E a ideia era que as pessoas ficassem lá ao longo de todos os dias até a deportação. Lá era um ambiente insalubre, onde a água tinha uma coloração estranha, um odor estranho. Eu não bebi água, mas as pessoas que beberam disseram que tinha um gosto estranho. As pessoas estavam sendo atacadas por percevejos, por insetos. Era um ambiente que toda hora vinham policiais e agentes carcerários gritando, falando para as pessoas levantarem, tentando privá-las de sono. As pessoas tinham acesso a 1 hora de banho de sol por dia somente e não tinham acesso à ligação, não podiam ligar para os seus advogados, para os seus agentes consulares, para as missões diplomáticas dos seus países. Isso era só quando eles queriam. E a gente teve logo no primeiro dia audiência de custódia, onde eu fui o primeiro a ser ouvido e falei tanto para o nosso coletivo de advogados voluntárias palestinas com cidadania israelense que estavam lá acompanhando a gente, como para o representante diplomático da embaixada também, que prestou um bom acompanhamento e eu sou muito grato a eles. Eu disse para a juíza que tudo que a gente fala sobre a causa palestina, que é um Estado colonial, racista, supremacista, que executa genocídio e limpeza étnica, que nos sequestrou em águas internacionais, que cometeu um crime de guerra entre tantos e que Gaza vive sob cerca ilegal há 18 anos. Fiz toda uma defesa política disso, para mostrar que o sistema judiciário daquela ditadura cruel e terrível de Israel não pode ser validado e chancelado, porque aquilo ali é falso, é para manter um processo de limpeza étnica. E ela ficou muito zangada ao ter ouvido aquilo diretamente. O grupo de advogados ficou, na verdade, muito feliz e aliviado, porque por sendo palestinas com cidadania israelense, elas não podem dizer isso livremente, senão são penalizadas de várias formas. E a juíza perguntou sobre a minha recusa em me alimentar e em beber água. Eu disse que eu não tinha interesse em beber a água e a comida oferecida a mim, sendo que mais de 10 mil presos palestinos, entre eles mais de 400 crianças, são submetidas a todo tipo de violação, a fome, torturas e todo tipo de coisas terríveis nas masmorras de Israel. Assim como, nesse momento, crianças estavam sendo assassinadas pela fome em Gaza e também não, me recusei a comer e beber água como pressão para que devolvessem o nosso barco para a gente continuar a nossa missão, como pressão para que as pessoas que estavam na nossa missão fossem todas levadas para casa, e depois que elas fossem levadas para casa e eu saísse daquele controle da identidade colonial de Israel, eu comeria e beberia fora daquele lugar de violação. Então, ela ficou também muito contrariada com a questão da decisão de fazer uma greve de fome e de sede. Essa é uma tática que os palestinos usam muito nas cadeias, porque só o que eles têm é o corpo deles. Então, também usei isso enquanto aliado. E aí ela falou, você vai ser levado para uma solitária nesse caso. Você é o organizador daqui, você não vai saber quando seus amigos forem embora. Você está pedindo para ser o último a ser levado embora, mas você não vai saber, porque se você não comer e não beber, você vai ser levado com penalização para solitária. E eu não cedi. Falei, tanto não vou assinar um documento de um crime que eu não cometi, como eu não aceito a benevolência de vocês, sendo que vocês estão matando crianças de fome. Porque eles estavam fazendo isso como manobra publicitária. Se nós fôssemos palestinos, nós estaríamos sendo torturados como os palestinos estão sendo. Então, logo depois disso, me levaram para o isolamento solitário. E aí, no isolamento solitário, já era uma outra unidade prisional de Ayalon, e aí a violação era muito maior, né? Aí era muito mais violento, os guardas, e aí já as algemas nas mãos e nos pés já eram para cortar a circulação, o deslocamento já era feito a empurrões e pontapés, toda hora, quando me jogavam na parede, falavam bem-vindo a Israel, para eu entender o ambiente de violação, né, numa tentativa de intimidação. A unidade, a cela onde eu estava em isolamento, era um corredor com 8 celas, a minha cela era a última, no final do corredor, onde tinham ratos, baratas, insetos, onde não entrava a luz do sol,
hotel, onde a gente não sabia exatamente quando era dia, quando era noite, onde eles vinham também constantemente fazer barulho, o barulho das outras celas, de agressão, de violência, era constante. Então, passei 2 dias nesse isolamento solitário e eles vinham frequentemente me ameaçar, falando: "Olha, você vai ficar por 7 dias aqui sem contato com o mundo, sem contato com o advogado, sem contato com ninguém, e a gente ainda pode te levar para outras unidades". E eles citaram diretamente esse Detaiman, que é um centro de tortura, onde eles estão torturando os médicos que são capturados nos hospitais em Gaza. E ainda citaram depois que poderiam me levar para Gaza. E aí, de uma hora para outra, resolveram me tirar da cela, sem dizer para onde eu estava indo, e me levaram para ver minha advogada. Porque a minha advogada, palestina, defensora de direitos humanos, tinha ido na outra prisão me visitar e falaram que eu não estava mais lá, que eu estava na solitária, em outra unidade prisional. Ela foi correndo, insistiu, insistiu, não queriam deixar ela me visitar, ela insistiu, falou que era na Corte Suprema, até que deixaram ela me visitar. Nessa visita, ela não podia falar com a família, eu passei todos esses dias sem poder falar com a minha esposa, com a minha filha, com ninguém, e ela falou: "Eu não posso nem gravar um áudio seu, eu não posso tirar uma foto sua aqui, senão vão interromper essa visita e você vai ficar sem contato". Aí ela falou: "Eu vou fingir que estou te dando orientações jurídicas aqui, escrevendo num papel, e você me dita o que você quer que eu fale para sua família". E era o aniversário de 1 ano e 5 meses da minha filha Teresa. Então eu decidi escrever uma carta para ela naquele momento. E ela redigiu a carta, mas os policiais estavam expulsando ela dali. Deu tempo de redigir um pouquinho e ela levou essa mensagem embora. No outro dia, Léo, no quarto dia, eu já estava sem saber de nada, como estavam nossos irmãos e irmãs. Eles já estavam dizendo que iam me levar para outra unidade prisional, mais violenta e mais violadora também. E aí eles me pegaram, levaram, e quando me deixaram na primeira unidade prisional, de Givon, onde eu encontrei as outras pessoas, eles disseram: "Vocês estão indo para casa". E eu falei: "Eu só vou para casa quando a última pessoa da nossa missão for embora também". E aí eles me mostraram as passagens. E aí, de fato, todo mundo tinha as passagens para voltar. E o meu voo não era o último, era o quarto, o último aí. Os outros 3 voos, eles saíam depois, mas eles chegavam antes, porque eu estava indo para o outro lado do mundo, estava voltando para o Brasil, então, seria o último a chegar em casa. E aí, nessas condições, eu aceitei voltar. E aí, quando voltei, teve uma recepção linda no Brasil. O processo de volta foi muito violador, eu não tinha acesso a nada, telefone, passaporte, eu não tinha um papel no meu bolso. Aliás, eu nem tinha bolso, porque esses uniformes prisionais não têm bolso. E eu fui de policial em policial até chegar no Brasil, acessar de novo a minha mochila, com o que restou da minha mochila, dos meus itens pessoais, essas coisas. E tinha uma recepção muito bonita da imprensa, de militantes do Brasil inteiro, que estavam lá me recebendo. Só que quando eu cheguei, eu tive 2 notícias que me quebraram o coração, de que Israel tinha invadido o Irã e bombardeado o Irã, e ao bombardear o Irã, fechou o aeroporto e cancelaram o voo justamente dos 3 irmãos que estavam voltando. Então, foi um momento, uma mistura de alegria e de tristeza que, sinceramente, eu até agora não superei. E estamos nesse Ô, momento, que os 3 devem voltar hoje, e aí sim, finalmente, a gente vai poder celebrar que essa missão não cumpriu o que deveria, de abrir o corredor humanitário e de entregar os alimentos, mas pelo menos cumpriu o papel de conscientização. Mas Israel segue escalando a guerra na região para virar uma guerra mundial, para manter os seus objetivos de poder, né, Léo? Então, essa situação que a gente está agora. eu queria te fazer algumas perguntas, mas eu vou começar por essa aqui da Denise. De onde vem tanta coragem? Quer dizer, por que você teve essa coragem de se expor a tanto risco? Nós somos militantes, a gente sonha com uma sociedade nova, livre da exploração, das opressões, da destruição da natureza. A gente olha ao longo da história todo mundo que sonhou com uma sociedade como essa e levou à prática concreta do seu dia a dia essa ação revolucionária, sofreu com repressão. A história do Brasil, pouquíssimas gerações que pensam uma sociedade como a que a gente pensa, uma sociedade nova, bela, justa socialmente, viveram sem enfrentar a clandestinidade, a tortura, a prisão, até o assassinato. Então, a nossa geração não é diferente, que as pessoas que querem transformar o mundo da nossa geração vão enfrentar a repressão. E a gente vai ter que ter coragem para lidar com isso com dignidade. Eu sempre me lembrava da história, toda vez que eu estava lá com os uniformes, eu pensava: cara, esse uniforme aqui é igual o que a parlamentar da Frente Popular de Libertação da Palestina, Halida Jarrar, usou quando ficou 6 meses na solitária. Eu fiquei 2 dias, ela ficou 6 meses lá. Então eu falei: eu não posso hesitar. O povo palestino é um exemplo de luta e de resistência. Lembrava de Mandela, ficou 27 anos preso. Sabe, perto disso, o que é a violação que uma ação de solidariedade como a nossa passa? Então, as violações que a gente passou foram consideráveis. Não é pouca coisa. Eu vou ter que ir no médico hoje, porque de fato as coisas na pele, as marcas na pele não estão passando, na verdade, estão piorando um pouco. Então, tem marcas, mas nada se compara com o povo palestino passa. É em nome deles. 400 crianças, Léo, estão nessas mesmas masmorras. E você, como é que você avaliou o comportamento do Itamaraty, do governo brasileiro, no seu caso, Thiago? O Brasil agiu bem em relação a você? Eu não tenho nada negativo a dizer, Léo, sobre a missão diplomática do Brasil em Israel, em Tel Aviv, porque eles estiveram presentes em todos os momentos que os agentes carcerários e que o Estado colonial permitiu que eles estivessem presentes. Na agência de imigração, a gente estava o maior representante da missão diplomática brasileira em Israel, que é o Glauco, o Brasil não tem um embaixador do Brasil em Israel, ainda bem, deveria ter rompido relações, na verdade, mas tem um representante de negócios, um cônsul, e ele estava lá presente junto com um assessor jurídico também da embaixada, que era o Dr. Matheus. E o Dr. Matheus foi permitido estar comigo mais uma única vez. Então, não foi por responsabilidade deles. Eles estiveram presentes em todos os momentos que eles puderam. E eles respeitaram a minha decisão de não assinar um documento de um crime que eu não cometi.
prometi. Para eles falavam: Thiago, a gente quer te ver bem, a gente quer te ver em casa, a gente quer ver você com a sua família, a gente sabe o papel importante que você cumpre, mas a gente vai respeitar a sua decisão. E eles respeitaram, então eu sou muito grato a eles. Agora, tudo que eu queria era, quando chegasse, descobrir que o Brasil, por conta dessa violação à missão humanitária, esse levante que está acontecendo no mundo em solidariedade à Palestina, rompeu relações com Israel, que Lula se manifestou em apoio à flotilha e tudo mais. Essas coisas não aconteceram e quebraram meu coração também, Léo. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro está caminhando nessa direção. Os atos massivos de ontem e tudo que a gente tem feito é para, de fato, impulsionar a vontade popular e trazer para o governo a importância de romper com Israel. É muito importante essa ruptura de relações. Você acha que a flotilha, então, assim, antes de fazer essa pergunta, eu quero te fazer outra. Quando você estava lá, foi uma surpresa para você ser libertado e voltar? Você achava que poderia ficar por muito tempo? Eu estava numa situação de que eu já estava 4 dias sem água nem comida, e isso gera um efeito no corpo, embora eu não estivesse sentindo muito intensamente. Então eu desejava voltar para casa, mas eu não desejava voltar antes dos nossos companheiros de missão. E por ser coordenador da missão, é minha responsabilidade garantir que aquelas pessoas voltem para casa vivas, com integridade física e em liberdade. E se isso não acontece, isso é uma missão que, na minha responsabilidade, não foi cumprida totalmente. Então tinha um efeito muito ruim para mim. E eles diziam que eu ia para outros centros de detenção ou de tortura, e falava até sobre ir para Gaza e tudo mais. Então eu não tinha a menor ideia para onde eu estava indo, e quando eu vi as passagens, eu fiquei aliviado de que aquele pesadelo para aquelas 8 pessoas que permaneceram os dias de detenção estava prestes a acabar. Então fiquei sim surpreso, e também fiquei surpreso quando eles me levaram para ver a minha advogada, também na solitária, porque eles tinham dito que eu não ia conversar com ninguém, a hora nenhuma. Então eu via que essa questão da greve de fome, de sede, Léo, essa questão de manter a dignidade, de não demonstrar medo diante deles, tem um efeito. Eles também ficam um pouco sem saber o que fazer quando as pessoas não cedem. E as 8 pessoas foram extremamente corajosas. E as 4 que aceitaram a missão de levar a mensagem adiante também foram extremamente corajosas e tiveram uma conduta exemplar durante todos os 8 dias da flotilha e durante a interceptação também. Então eu tenho muito orgulho da equipe que a gente construiu, da missão que a gente fez, e eu acredito que todo mundo saiu bem, manteve a dignidade, manteve a coragem diante de uma situação muito tensa e muito violadora. Você acha que a flotilha, então, atingiu seu objetivo, mesmo sem conseguir entregar ajuda humanitária? Se a pergunta é sim ou não, eu sempre vou dizer que não, porque crianças ainda morrem de fome em Gaza. Porque o cerco de 18 anos ainda existe, o genocídio de 8 décadas ainda existe. Agora, se a gente puder trazer uma nuance de que uma missão não é totalmente vitoriosa ou totalmente derrotada, a gente pode dizer que foi uma derrota parcial, porque a gente não conseguiu cumprir o objetivo de criar o corredor humanitário para que a fome acabe em Gaza, mas essa derrota foi parcial porque milhões, talvez bilhões de pessoas ficaram sabendo disso. E agora sabem que existe um cerco ilegal de Israel sobre Gaza. E entendem que Israel não tem escrúpulo nenhum, que esse exército de ocupação, que se pretende ser um país, eles tratam, na verdade, a ajuda humanitária como inimigos. E tentam, o pouco de comida que eles dizem distribuir lá, na verdade, é de um posto militar, que assassina e prende pessoas. Então, a gente conseguiu, nesse sentido, trazer toda uma onda de solidariedade, junto com as outras ações que estão agora no CARI, na Marcha Global sobre Gaza, com o Boi Sumud, pessoas produzindo informação livre, vocês também rompendo um bloqueio de uma mídia sionista que insistiu, Léo, por 21 meses em relativizar, em tratar cada hospital de perguntar, será que não tinha túneis embaixo, será que não tinha armas embaixo? E vocês da comunidade 247, de outros veículos também muito honrados, desde o início estavam dizendo que o óbvio, que um genocídio é um genocídio, que matar criança de fome é errado, que bombardear hospitais, escolas, creches, bairros residenciais é errado, não pode ser aceito. Então, a flotilha serviu como um catalisador de um processo como esse. Por isso eu sou grato. Eu acredito que nós deveremos manter essas ações, e a gente vai manter as novas missões da flotilha, porque elas cumprem um papel, mas enquanto a gente não acabar com o genocídio e abrir um corredor humanitário e as crianças pararem de morrer de fome em Gaza, a missão é incompleta. Tiago, como é que vai ser a sua militância daqui para frente, depois de ter passado por uma experiência limite, vamos dizer assim? Eu tenho 38 anos, né? E tem 20 anos que eu dedico minha vida a fazer isso. Eu faço isso há mais tempo do que eu não faço desde o início da minha vida. E eu vou seguir fazendo exatamente a mesma coisa que eu sempre fiz, que é dedicar toda a energia que eu tenho a ser uma formiguinha nessa luta contra a exploração, as opressões, a destruição da natureza, que é esse sistema horrível que a gente vive, que faz isso de forma sistêmica, comete essas violações de forma sistêmica, e que eu tento fazer isso de uma forma local, mas também internacionalista. Então, a gente vai continuar com as nossas missões de solidariedade com o povo palestino, vamos continuar com as nossas missões. A gente vai, mês que vem, vai para Cuba novamente, uma missão de solidariedade. A gente segue na cidade, no campo e nas florestas, na luta do campo dos povos indígenas, na luta contra as explorações e as violações nas cidades do Brasil. Eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia. E em relação ao povo palestino, a gente vai intensificar nosso trabalho. A flotilha segue porque o cerco segue, o genocídio segue e a fome segue em Gaza. Então, muito em breve, nós teremos uma nova missão. Ontem a gente teve uma reunião internacional onde a gente está ajustando. Tudo indica que no meio de julho a gente deve ter uma nova missão da flotilha, maior do que a anterior. E a gente vai sem medo, porque a gente sabe que a caminhada e o destino de todos os povos do mundo é serem livres. E o destino de toda nação colonizada é alcançar sua liberdade eventualmente, sobretudo se não para de lutar e sobretudo se encontra o apoio de aliados internacionais. Nós queremos ser esses aliados para o povo palestino, bons aliados que colocam seus corpos também quando necessário para deter essa violação. Então, muito em breve, iremos novamente à flotilha romper o cerco de Gaza.
Bom, vou ler aqui alguns comentários, Thiago. O Ricardo fala assim: camarada Thiago, venceremos. Manuel te apoia também. A Cláudia Travassos, gratidão por sua coragem e solidariedade ao povo palestino. Rita fala que Thiago, você é a voz dos prisioneiros das masmorras israelenses. Miriam, o rosto do Thiago é pura bondade, parabéns. Viviana, Thiago, coragem na simplicidade de gritar justiça ao mundo. Ney Gomes, mais Thiagos no mundo, parabéns. Deise, você sorriu quando falou da filha, linda carta. Miguel critica que o presidente Lula insiste em manter relações com Israel. Cláudio pergunta se você levou socos ou pontapés. Isabel também nos apoiando, e Edson dizendo assim: Israel faz o que faz porque sabe que o Estado é ilegal. Ali é Palestina. O Irã nunca os reconheceu como país. Deise, Tiago, obrigado pela coragem e militância. Seu semblante está triste. Estamos com você e sua causa. E Dé Guzmão está dizendo: ó, o mundo fechou os olhos para o genocídio em Gaza, sem tanques, sem mísseis, sem defesa. Com o Irã, a coisa é bem diferente. Infelizmente, inocentes morrem. Eletra fala: viva a flotilha da liberdade. E o Edson está dizendo: bom dia, gostei do puxão de orelha que você deu na imprensa corporativa assim que chegou ao Brasil, dizendo que ela não divulga a verdade do conflito, né? Tiago, inclusive, muitos veículos de comunicação declararam apoio à agressão ao Irã, né, dizendo que é o direito de defesa. Esse direito de defesa, só para a gente fechar com uma pergunta sobre o Irã, né, é aquilo seguinte, quer dizer, que garante uma impunidade eterna a Israel. Israel pode fazer o que quiser sempre, porque está sempre se defendendo de alguma coisa. Né? Quer dizer, aí a gente se pergunta, bom, mas e o direito de defesa dos palestinos, dos outros povos? Israel também coloca o seguinte: o Irã é uma ameaça existencial. E o que Israel é para os outros povos da região? Né? Então, eu te passo para refletir sobre a questão iraniana antes da gente fechar. Muito orgulho de você, diz aqui a Leila, eu acho que é o sentimento geral. Diga, Thiago. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a toda a comunidade 247. Sobre o ataque de Israel ao Irã, é muito importante que a gente diga que Israel utiliza como instrumento a escalada das agressões como forma de manter o seu controle interno da situação política do país e deter a sangria na perda diplomática, de custo de imagem, de todas as violações que ele comete contra o povo palestino. Então, toda vez que Israel se vê sem saída, no sentido diplomático, de propaganda, no sentido militar, inclusive, ele tenta escalar. Porque ao ele escalar, ele traz novos sujeitos, ele traz de volta setores que estão se afastando dele gradativamente. Setores da comunidade do norte global europeu, por exemplo, setores do Estado estadunidense também, que gradativamente vão se afastando do genocídio, por entender que Israel é muito mais um problema do que uma solução. Foi muito benéfico e ainda é muito benéfico ao imperialismo, mas gradativamente as posturas intransigentes de Netanyahu, da extrema-direita israelense, vão colocando inclusive o imperialismo estadunidense numa situação difícil. E aí eles utilizam a escalada como uma forma de manter esses setores presos a eles, porque eles atacam o Irã de uma forma, já fizeram isso diversas vezes nesses últimos 2 anos, de uma forma extremamente agressiva, e quando o Irã retalha, eles tratam como se esse fosse o ataque original, e aí sim eles estão sendo ameaçados e tudo mais. Aí eles tentam trazer de volta essa ideia, que é pautada na islamofobia, que é pautada no racismo, que é pautada numa ideia anti-oriente, né? Uma forma orientalista, inclusive, de tratar. Então, Israel provoca porque sabe que ele tenta há anos trazer os Estados Unidos para atacar o Irã. Israel quer essa guerra contra o Irã há muitos anos, só que ele não quer iniciar essa guerra, ele queria que os Estados Unidos fizessem essa guerra contra o Irã, porque sabe que ele não tem condições sozinho de derrotar o Irã. Então, tentou há anos, não conseguiu nem com Biden, não estava conseguindo com Trump, e agora resolveu atacar diretamente mesmo, assumir a autoria do próprio ataque da guerra que ele tenta há anos cavar. E agora o Irã está diante dessa situação. Se tiver paciência estratégica e não for responder com toda a força essa declaração de guerra, Israel vai continuar atacando mais e mais e mais. E a gente viu o efeito nisso no Líbano, por exemplo, de manobras de decapitação, que assassinaram lideranças do Hezbollah, assassinaram lideranças de diversos movimentos de resistência. E no Irã também, assassinaram Qassem Soleimani, assassinaram lideranças importantes do governo iraniano e das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, eles vão continuar escalando para tentar esconder as derrotas que acontecem, o colapso da sociedade israelense que está acontecendo nesse momento, a perda de credibilidade, de reputação que Israel sofre no mundo. Eles têm a guerra, Léo. Eu tenho insistido muito nisso, assim. Tudo que Israel tem são as armas, as bombas, o ódio e a violência. E nós temos todo o resto. O mundo inteiro tem a solidariedade, tem a necessidade histórica de ver o mundo livre da colonização, do imperialismo. Então, nós temos os instrumentos para enfrentar essa batalha. O problema é que é a custo de muitas e muitas e muitas vidas. Então, eles vão continuar provocando a República Islâmica do Irã. Toda vez que a gente se perguntar quem que é Israel e quem que é o Irã, um país comete genocídio contra um povo há 8 décadas. O Irã nunca atacou um vizinho sequer. Um país criou um programa nuclear ilegal e que nunca prestou contas dele, onde se estima que tem entre 80 e 400 ogivas nucleares em Israel. O país mais agressivo do mundo hoje, que mais assassinou trabalhadores da ONU na história, que mais assassinou jornalistas do que qualquer outro tipo de enfrentamento militar na história da humanidade, que mais assassinou médicos e trabalhadores médicos, que mais assassinou crianças proporcionalmente que qualquer outro tipo de enfrentamento, se é que a gente pode chamar um genocídio de enfrentamento. Esse país tem de 80 a 400 ogivas nucleares, o Irã não tem nenhuma. Esse país, Israel, nunca permitiu um processo de auditoria e assinar o acordo de não proliferação de armas atômicas. O Irã sempre aceitou nesses processos de negociações que são extremamente danosas ao país, que tentam impedir inclusive o desenvolvimento de energia nuclear para o Irã, para fins pacíficos e civis. Então, Israel é uma ameaça à paz mundial. Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade, mas a imprensa
imperialista, sionista, ainda tenta tratar o Irã como ameaça. O povo da República Islâmica do Irã só quer viver em paz. O Irã vive intervenções dos Estados Unidos e golpes desde 1953, quando promoveram um golpe contra Mossadegh, que era o primeiro-ministro que estava nacionalizando o petróleo para não ser tão colonizado e tão espoliado pelas potências do norte global. E desde então viveu uma ditadura do Shah e só passou a voltar a ter soberania quando veio a Revolução Islâmica. E desde então vive sob sanções, ataques, assassinatos de engenheiros do programa nuclear, todo tipo de guerra híbrida contra esse país. É um povo que, como todos os povos, merece ter o direito de viver em paz. É como o povo cubano, é como o povo libanês, é como o povo palestino. Israel e o imperialismo que são os inimigos da humanidade. É muito importante que a gente diga isso. Tiago, muito obrigado. Quero te agradecer aí pela oportunidade de falar conosco aqui agora tão cedo, 7 horas. Desfruta bem aí da sua família. E, assim, eu acho que o sentimento aqui é de orgulho e gratidão pela sua atitude. Obrigado, espero Muito que a gente obrigado. volte a falar muito brevemente aí para continuar falando daqui, né, antes de novas missões sobre a conjuntura internacional. Muito obrigado, Léo. Nós estamos juntos. Queria agradecer muito toda a comunidade 247. Gente, quando a situação aperta e quando a gente está sob a mira dos fuzis, a gente lembra dos nossos espaços seguros. E toda a missão que a gente fez da flotilha 247 foi um lugar seguro para mim, onde a gente pôde conversar sobre isso. Eu me sinto mais protegido com vocês. O Léo é um irmão, uma pessoa que está sempre cuidando também. E isso, a visibilidade traz proteção numa missão como essa. Então, sou muito grato. Literalmente, eu devo minha vida a vocês. Valeu, Tiago. Obrigado. Valeu.